Vamos primeiro elencar as inconsistências do tribunal no processo contra os dois anarquistas para depois classificar esses pontos e apontar onde se situa o erro judiciário. Um primeiro questionamento deve ser levantado: aonde foi parar o dinheiro roubado? Afinal, nenhuma quantia monetária que pudesse ligar os réus ao assalto foi encontrada em poder deles. Uma tese da promotoria foi alegar que o anarquista Coatti, ao voltar para a Itália, havia levado os dólares consigo, mas o próprio Vanzetti lembrou que as malas do extraditado foram revistadas exaustivamente, sem encontrar uma moeda sequer, citando ele próprio. Como foi possível determinar que os dois eram ladrões sem nenhum indício da quantia roubada? Outro tópico de importância se refere às testemunhas, frequentemente desmentidas e colocadas em contradição. Foram vários os casos de depoentes que afirmavam fora da corte que não sabiam de nada ou que haviam sido coagidos a falar sobre o juramento. Essa nebulosidade envolvendo os depoimentos não deveria permitir que eles servissem de embasamento para um veredito, quem dirá para uma condenação à morte. Além disso, o filósofo judicial, advogado e professor da Universidade de Columbia, Morris E. Cohen, elencou alguns pontos que sustentam de forma sólida a inocência de Sacco e Vanzetti e a fragilidade do julgamento. O crime tinha aspectos bastante profissionais, enquanto os dois eram obviamente amadores. Além disso, os supostos assaltantes continuaram suas rotinas normalmente em localidades próximas à do roubo, algo que seria imprudência demais. Por outro lado, a perícia a respeito da arma de Sacco, talvez a principal evidência do caso, foi muito duvidosa. E, por último, não é plausível executar dois indivíduos por um crime que foi, de fato, confessado por outra pessoa, sem hesitar nem investigar com mais profundidade. Houve, assim, múltiplas situações que tornaram possível o erro judiciário. As duvidosas testemunhas e reconhecimentos faciais foram preponderantes, havendo alguns casos de provável perjúrio. O magistrado Thayer, conhecido por ser contrário a imigrantes, demonstrou-se enviesado, parcial e inflexível durante o processo, negando sem maiores ponderações absolutamente todos os recursos. A promotoria expôs as opiniões políticas dos réus, o que não tinha nada a ver com o caso, para incriminá-los, e mesmo um dos principais peritos envolvidos mostrou inconsistência. Pode-se apontar que o caso todo é permeado por erros judiciários, mas se tivermos que apontar um em específico, citaremos a condenação de prováveis inocentes à morte, baseando-se em evidências circunstanciais e contestáveis, mas também o não provimento de inúmeros recursos cabíveis, ignorando fatos relevantes que mudariam o contorno do caso.